Amém. Amém. Nós vamos continuar nosso estudo, que a gente tem chamado de teologia prática, tentando olhar para como a palavra de Deus nos ajuda em questões muito práticas do viver diário da nossa caminhada cristã. E nessa tarde a gente vai olhar um pouquinho sobre o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre a questão da infertilidade. Agora estou me ouvindo, agora está saindo áudio. E como a gente pode ajudar pessoas que estão passando por isso, por esse processo de querer ter filhos e não conseguir, não é? O nosso caminho, a nossa trilha durante essa tarde juntos vai ser muito semelhante ao que a gente tem feito nas outras. Nós vamos primeiro olhar para a postura do conselheiro, depois nós vamos olhar para algumas verdades libertadoras e por último para algumas estratégias práticas que nós podemos lidar com isso. Eu esqueci de trazer o livro aqui hoje, mas o nosso curso está sendo baseado numa série de livretos que a editora Fiel lançou. São 3 boxes de aconselhamento bíblico com livretos, e o de hoje sobre infertilidade foi escrito em conjunto por uma mulher, uma conselheira bíblica, e um médico ginecologista obstetra cristão, e eles escreveram juntos esse livreto que a gente está usando como base aqui para o nosso estudo, tá bom? De novo, se você tiver alguma dúvida durante o percurso, durante o caminho, fique à vontade para perguntar, fique à vontade para questionar. Nós vamos, aqui é o lugar para isso. A Escola Bíblica Dominical é o lugar da gente tirar dúvida, da gente conversar, da gente ter esse bate-papo juntos aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, sobre a postura do conselheiro. Aquilo que a gente tem falado sempre sobre quando a gente vai aconselhar pessoas que estão sofrendo, não é diferente com relação à infertilidade. Nós precisamos lembrar que a infertilidade, ela traz sofrimento profundo às pessoas que estão passando por este processo. É um sofrimento que ele é cutucado quase que todos os dias nas interações familiares. A pessoa que está passando por isso, ela quer ter filhos, ela gostaria de formar uma família com filhos, e aí ela encontra aquela tia que ela não vê há muito tempo, e o que é a primeira coisa que a tia fala? Cadê o neném? Mas nunca vai me dar um sobrinho? Onde é que está? Não é? Aí chega na igreja, e aí as senhorinhas da igreja perguntam o quê para aquela irmã? Nossa, mas vocês já estão casados há tanto tempo, não vai engravidar, não vai ter um nenenzinho, não é? Todo dia essa interação acaba cutucando aquela irmã, às vezes intencionalmente, às vezes não, às vezes a intenção é boa, mas o final acaba sendo terrível, sem falar na cutucada maior, que é toda vez em que o período menstrual vem, o próprio corpo ali daquela esposa avisa para o casal de forma clara que eles continuam sem filhos. Então, é um período de muita dor, é um período de muito sofrimento, que muitas vezes essa dor, essa ferida, ela é cutucada constantemente. Então, à luz de tudo isso, eu e você, nós precisamos demonstrar empatia com essa pessoa. Nós precisamos ajudar ela demonstrando empatia e demonstrando que nós entendemos que ela de fato está, ela, quando eu digo, são as pessoas envolvidas, né, estão sofrendo. Nós também precisamos, no momento do aconselhamento, não fazer promessas falsas. O que são promessas falsas nesse caso? Olha, não, logo Deus vai dar um filho para vocês, logo isso aí acaba, logo... Isso são promessas falsas, a gente não tem essa certeza, a gente não tem essa convicção. Nós não podemos levar essa promessa falsa para pessoas que estão sofrendo. E por último, lembre-se de ouvir com respeito e interesse a dor daquela pessoa. Não minimize a dor dela, não demonstre desinteresse, mas pelo contrário, demonstre interesse, demonstre atenção, demonstre empatia por aquela dor, e não faça promessas falsas, ok? Essa é a postura do conselheiro diante de alguém que está passando por um período de infertilidade. Só para
para definir o que é alguém que de fato está passando por infertilidade. A Esnaia pode ajudar. O médico que escreveu esse livro aqui, ele define como 1 ano. 1 ano do casal tentando e não conseguindo ter filhos, estão passando por um período de infertilidade, não é? Quais são algumas verdades libertadoras que podem nos ajudar no aconselhamento de pessoas que estão passando por esse período de infertilidade, seja por 1 ano, seja por mais tempo? Primeiro deles, a gente precisa lembrar esses irmãos que Deus se importa com o sofrimento deles. Deus se importa com o sofrimento de cada um de nós. O texto de Isaías, lá no profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, o povo ele foi levado cativo, e então Isaías escreve a partir do capítulo 40 de Isaías para consolar e encorajar aquele povo, e ele diz para o povo: por isso não tema, é Deus falando com o povo, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Nós precisamos lembrar esses irmãos, Deus é por vocês, Deus se importa com o seu sofrimento. A tendência das pessoas passando por período de infertilidade é achar que ela foi esquecida por Deus, é questionar Deus, muitas vezes olhando para pessoas que não queriam engravidar e engravidam e se perguntando por que eu não. Nós precisamos lembrar essas pessoas e assegurá-las de que Deus se importa com a dor e com o sofrimento dela. Segunda verdade libertadora, que é muito importante a gente trazer para esses irmãos queridos, é que Deus nos ensina em meio aos nossos sofrimentos. Muitas vezes a gente não consegue entender os propósitos, a gente não sabe o porquê daquilo, mas uma coisa que é clara ao longo de todas as Escrituras é que nós aprendemos de Deus no meio aos nossos sofrimentos. Na verdade, se eu e você formos ser bem sinceros, os períodos em que eu e você mais crescemos no nosso relacionamento com Deus foram períodos de dor e sofrimento. Foram períodos em que a gente realmente percebeu que Deus era suficiente nas nossas vidas, em meio à dor e ao sofrimento. O apóstolo Pedro, ele escreve para uma igreja que está sofrendo. Ele escreve para pessoas que foram retiradas da sua terra e deportadas para uma outra terra. Elas perderam tudo que elas tinham, elas perderam a família delas, elas agora estavam sozinhas, elas não tinham mais nenhum referencial de nada conhecido. E o apóstolo Pedro escreve para elas, buscando consolá-las e mostrar para elas como Deus ensinava a elas em meio ao sofrimento. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Percebe o que ele fala agora? Nisto vocês exultam, ou seja, se alegram, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. O que esse texto traz para pessoas que estão lutando com infertilidade? Traz a certeza de que é possível vivermos uma vida de alegria verdadeira, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Mesmo em meio à dor e ao sofrimento da infertilidade, Pedro está dizendo que a gente pode se alegrar na esperança viva de Jesus Cristo, mesmo estando passando por diversos sofrimentos aqui e agora, e um deles sendo a infertilidade. Deus nos ensina em meio aos sofrimentos. Essas são duas verdades importantes que eu e você precisamos levar para esses irmãos. A primeira delas é que Deus se importa com o nosso sofrimento, e a segunda delas é que Deus nos ensina em meio ao sofrimento. Por isso, eu e você não podemos desperdiçar o nosso sofrimento.
Não podemos desperdiçar o nosso sofrimento achando que a melhor coisa que pode nos acontecer é que o sofrimento acabe, é que a situação adversa seja resolvida, porque nem sempre é. E muitas vezes algo muito mais especial Deus está trabalhando em nós por meio do sofrimento e não resolvendo a nossa situação, ok? Então essas são duas verdades libertadoras que a gente precisa trazer para pessoas que estão passando por infertilidade, por períodos de infertilidade. Mas agora algumas dicas muito práticas que a gente precisa trazer para esses irmãos, para ajudar a lidar com as questões específicas que eles vão estar passando e lidando durante esse período. Primeira delas, recusem-se a buscar um culpado. A tendência, em meio à infertilidade, mesmo que não verbalizada, mesmo que não falada, é começar a criar um rancor, uma amargura, obrigado, com relação à pessoa do casal, ao cônjuge, que não pode ter filhos, que é estéril. Então, de repente, descobre-se que o problema está no homem, a contagem de espermatozoides dele é baixa, e aí, lá no fundinho do coração da mulher, ela começa a ficar amargurada, e ela começa a ficar rancorosa com o seu cônjuge, porque ele não pode ter filhos. Ou ao contrário, o homem começa a sentir isso no coração dele, ao descobrirem que o problema está na mulher por alguma questão física dela. A primeira coisa que eu e você precisamos incentivar os nossos irmãos que estão passando por isso é lutarem contra essa tendência de culpar um ao outro, de achar um culpado. Olha só que interessante esse texto de Gênesis capítulo 30. Raquel, ela era estéril, ela não podia ter filhos, e ela vai até o seu esposo, e ela diz ao seu esposo Jacó: dê-me filhos ou morrerei. Ela joga toda uma culpa, todo um peso em cima de Jacó. E qual é a resposta de Jacó para ela? Qual é a resposta de Jacó para ela? Por acaso estou no lugar de Deus? Ou seja, em última análise, quem é o responsável por termos filhos ou por não termos filhos é Deus. É Deus, e nós não podemos culpar uns aos outros em relação a isso. Deus está no controle de nossas vidas, e se Deus não está permitindo que vocês tenham filhos naquele momento, e biologicamente a responsabilidade, ou quem está sendo incapaz de gerar é o homem ou a mulher, em última análise, não é culpa de nenhum dos dois. Deus está no controle da situação, e Deus, neste momento, não quer dar filhos a vocês. Então não culpem um ao outro, não joguem esse peso um no outro, de vocês não poderem ter filhos neste momento. Então a primeira estratégia prática é: ensine-os a se recusarem a culpar um ao outro, mas de fato entenderem que Deus é soberano, Deus está no controle, e é Ele quem dá filhos aos casais. Por mais humanamente falando, existem vários aspectos envolvidos, mas a gente sabe que no final das contas, se Deus não gerar a vida, ninguém vai ter filhos. Ele é o doador e o gerador da vida. Então, primeira coisa, recusem-se a culpar um ao outro. Segunda estratégia prática: fortaleçam o relacionamento do casal. Quando um casal começa a entrar num período de infertilidade, a tendência é fazer do desejo de ter um filho algo tão grande que a vida do casal passa a gerar em torno disso. E o relacionamento do casal começa a ser colocado de lado. E isso envolve até mesmo o ato conjugal, o ato sexual. Por quê? Porque como eles querem tanto ter filhos, até o ato conjugal passa a girar em torno do desejo de ter filhos. Então é no momento certo, no dia certo, na hora certa, do jeito certo, porque eles estudaram tudo e souberam que agora é naquele período, naquele dia, daquele jeito, é o jeito mais provável de engravidar. E o ato sexual que foi feito por Deus, também para o nosso deleite, para o nosso prazer, passa a se tornar algo mecânico.
passa a se tornar algo com um único objetivo, que é se certificar de que a mulher vai engravidar. E muitas vezes o relacionamento do casal, a intimidade do casal, a amizade do casal começa a ser fragilizada e começa a ser deixada em segundo plano, porque o único objetivo que eles têm é engravidar. E eles se esquecem que o relacionamento marido e mulher, ele vem antes do relacionamento pai e filho, mãe e filho. O relacionamento marido e mulher, ele é prioritário em relação ao relacionamento pais e filhos. Então, a segunda estratégia prática, a segunda coisa que eu e você precisamos ajudar casais que estão lidando com infertilidade e nos procuram pedindo ajuda, é ajudá-los a entender que eles precisam fortalecer o relacionamento deles, entre eles. E entender que eles não podem focar tanto em ter filhos que eles se esqueçam de serem amigos, eles se esqueçam de curtir o sexo dentro do contexto do casamento, que é bendito e abençoado por Deus e é feito também para o prazer e o deleite, como o autor de Provérbios bem coloca. Ok? Essa é a segunda dica prática. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta até aqui? Não? Ok. Terceira dica prática. Eu e você precisamos ajudar esse casal a não centrar a vida deles no desejo de ter filhos. A gente precisa lembrar a eles o que o salmista diz, que o amor de Deus é melhor do que a vida, inclusive a vida dos nossos filhos. O amor de Deus, ele é melhor do que a maternidade. E o amor de Deus, nada poderá nos tirar do amor de Deus. O apóstolo Paulo diz isso. Ele fala: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor? Nada. Nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Muitas vezes, o desejo de ter filho, que é um desejo bom, é um desejo nobre, sim ou não? Formar uma família é um desejo bom, mas esse desejo, às vezes, esse desejo que é bom, ele cresce tanto que ele acaba se tornando um desejo desordenado, e ele passa a estar acima do desejo que nós temos de agradar a Deus. E ao invés de querermos ter filhos para a glória de Deus, nós passamos a viver para ter filhos. E ter filhos passa a ser o objetivo da nossa vida. E nós passamos a acreditar que se nós não tivermos filhos, nós não seremos felizes. O que é uma mentira, não é verdade. Ter filhos é algo bom, ter filhos é um presente de Deus, mas a alegria do cristão, a alegria, a felicidade, a satisfação do cristão não depende da capacidade dele de ter filhos. Porque senão a nossa alegria ela é muito frágil, ela é muito vulnerável. Porque se a nossa alegria estiver nos filhos, ela pode ser tirada através de uma infertilidade, ela pode ser tirada através de filhos desobedientes, filhos rebeldes no futuro, ela pode ser tirada através de um trágico acidente que faça com que os nossos filhos morram. E então a nossa alegria vai ter ido ralo abaixo. Mas se eu e você de fato tivermos a firme convicção de que a nossa alegria, a nossa satisfação está no amor de Deus, a nossa alegria está segura, porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nós precisamos ajudar os nossos irmãos a não centrarem a vida deles no desejo de ter filhos. É um desejo bom, mas como todo desejo bom, pode se tornar um ídolo no nosso coração. Como aconteceu com Raquel. Raquel fez o desejo de ter filho um ídolo, a ponto de chegar para o seu marido e falar: dê-me filhos ou morrerei. Ou eu tenho filhos ou a minha vida não faz sentido. Ok? Por quê? Porque a vida dela, o sentido da vida dela passou a ser ter filhos. Ter filhos. Esse era o sentido da vida dela. E esse é um sentido muito fraco e muito frágil. Uma outra estratégia prática que nós precisamos levar para os nossos irmãos que estão lutando com a infertilidade é ajudá-los a não se isolarem, mas a continuarem servindo. O que eu quero dizer com isso?
É muito comum, especialmente mulheres que querem muito ter filhos, normalmente são mulheres que gostam muito de crianças e que até elas descobrirem que elas não estavam conseguindo ter filhos, até elas tentarem e não conseguir, elas serviam com crianças, elas ajudavam pessoas que tinham filhos, elas ajudavam com os filhos dessas crianças, elas serviam na igreja, no departamento infantil, e aí de repente elas descobrem que elas não estão conseguindo ter filhos, e agora elas começam a se isolar. E parte disso é compreensível, como eu disse no começo, porque cada vez é uma cutucada na ferida, não é? Cada vez que elas estão em volta de crianças, a ferida é cutucada e às vezes ela mesma cutuca a ferida dela mesma. Mas se isolar não vai resolver o problema. Se isolar, na verdade, só vai dificultar mais o problema. Se isolar só vai fazer com que você fique numa autocomiseração sem fim, vendo como você é uma coitada ou um coitado, e não vendo a oportunidade que Deus te dá de servir a Ele com crianças, mesmo elas não sendo os seus filhos. E você pode continuar servindo a Deus, mesmo em meio à infertilidade, não olhando apenas para a sua necessidade, para o seu desejo, mas vendo que você pode amar crianças, amar filhos e servir com crianças e filhos, mesmo essas crianças e esses filhos não sendo seus. Isso pode acontecer através da adoção, isso pode acontecer através do serviço aqui na igreja com crianças, no departamento infantil, isso pode acontecer através de você servir o filho dos outros, de talvez um irmão de sangue, que você pode servir cuidando deles quando eles precisam de você, ao invés de se isolar, de dizer, olha, porque Deus não me deu filhos, então eu não quero nada que relacione a crianças, porque eu não quero lembrar que existem crianças no mundo. Não faça isso, não vai ser bom para você. Você vai entrar num mundo de trevas, de escuridão, de isolamento. E o mundo de trevas, de escuridão e de isolamento, ele não é bom, ele não é bonito, ele não glorifica a Deus. Então a gente precisa lembrar esses irmãos disso e ajudá-los a não entrarem nessa situação, não entrarem nesse ciclo vicioso de isolamento, mas a continuarem servindo ao Senhor com alegria nas diversas áreas que Deus proporciona a eles a servir. Alguma pergunta até aqui? Pedro, eu continuo com a dúvida na minha cabeça, você vê? Eu não sei se eu sou um ótimo professor e todo mundo entende tudo, ou se eu sou um péssimo professor e ninguém entende nada, não é? Ontem a gente estava no curso de novos membros e eu falei isso e o Pedro falou, a dúvida fica na sua cabeça. Eu falei, a dúvida fica na minha cabeça. Ok, vamos continuar. Uma outra estratégia prática que a gente precisa ajudar, algo muito palpável, muito prático na vida desses irmãos, é que ao perceber a infertilidade, a tendência de todos eles é de não ver limites para o que eles podem ou devem fazer em busca de ter um filho. E isso pode se tornar algo até mesmo patológico, doentio, dessas pessoas quererem tanto algo, a ponto, por exemplo, de alguém ir numa maternidade e roubar um filho de outro, porque não pode ter filho, não é? Lógico que eu estou indo aqui para um extremo, né? Mas existem algumas outras coisas antes disso, que também não glorificam a Deus, e que vocês, o casal, deveria sentar e conversar onde vai ser o limite deles, na busca por ter um filho. O salmista fala que ele tem grande alegria em fazer a vontade de Deus. A gente precisa ajudar esses irmãos a encontrar a alegria deles em fazer a vontade de Deus, de forma que eles queiram mais agradar a Deus do que eles querem ter filhos. E assim eles não vão estar dispostos a desagradar a Deus para poder ter filhos. O que eu quero dizer com isso? Você tem exemplos na Bíblia, por exemplo, é óbvio, é uma cultura diferente, isso provavelmente não vai acontecer no século 21, mas o que acontece com Abraão e Sara? Não é algo semelhante a isso? Deus prometeu a eles que lhes daria um filho, mas o tempo prolongado da espera fez com que eles
Abraão fosse e tivesse um filho com outra mulher, cometesse um adultério, gerasse toda uma situação problemática, não é? Então, isso é uma situação complicada. Eu já ouvi de uma mulher, num aconselhamento, se seria errado ela considerar trocar de marido, porque o marido dela não queria ter filhos. O que está passando pelo coração dessa mulher? Está passando de que ela quer tanto ter filhos, que ela está considerando algo que Deus abomina, o divórcio, para poder realizar o sonho que ela tem, que é de ter filhos. Não é? E isso, de novo, tem uma série de outras coisas que vêm antes disso. Então, por exemplo, buscar tratamentos médicos para poder engravidar é algo caríssimo, não é? Algo caríssimo. E muitos casais querem tanto ter filhos que estão dispostos a entrar numa dívida que eles nunca vão ter condições de pagar, e eles vão ser escravos dessa dívida para poder ter filhos, sem a garantia de que terão, mas eles estão dispostos a fazer isso. Então, instrua esses irmãos a conversarem entre eles e definirem até onde eles vão financeiramente, até onde eles vão eticamente, na questão, por exemplo, de uma gravidez, uma gestação de proveta, uma fecundação em proveta, onde vários óvulos são fecundados e depois eles são congelados, até onde a ética deles permite que eles vão. E é bom que eles conversem sobre isso cedo, antes que eles já estejam tão desejosos e tão cegos mesmo, pelo desejo de ter filhos a qualquer custo. Então é importante a gente lembrá-los de que a alegria deles precisa estar em fazer a vontade de Deus mais do que em ter filhos. Dentro disso ainda, é importante a gente lembrá-los que existe uma opção muito válida, muito evangélica, que é a opção da adoção. Não é? A adoção, ela é uma expressão humana daquilo que Deus fez com cada um de nós. Em Cristo nós fomos todos adotados por Deus. Quando um casal humano adota um filho, ele está fazendo humanamente, ele está fazendo na prática aquilo que Deus fez com cada um de nós. E ele está falando para o mundo: olha, eu estou realizando aqui o que Deus fez comigo. Isso é lindo, isso é lindo. Então, leve esse casal a entender que essa é uma possibilidade, e que eles não deveriam descartar essa possibilidade como sendo uma possibilidade secundária. Pelo contrário, como algo extremamente valoroso e precioso aos olhos de Deus. Alguma pergunta em relação a isso daqui? A essa estratégia prática que a gente falou, sobre estabelecer limites? Não? Ok. Última estratégia prática. Ajude esses irmãos a colocarem a esperança deles em Jesus. A tendência deles vai ser colocar a esperança deles numa gravidez. E aí, cada mês, eles vão ter um momento de esperança enorme, e cada vez que a menstruação vier, um momento de desilusão e desespero enorme. Então, ajude esses irmãos a colocar a esperança deles em Jesus. O texto que nós começamos, o texto lá de 1 Pedro, capítulo 3, ele fala sobre isso, não é? Aí. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, ou seja, Ele nos deu uma nova vida. Para quê? Ele nos deu essa nova vida para uma esperança viva. E essa esperança viva, ela é baseada em algo. Ela é baseada na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
É ali que se baseia a nossa esperança. A nossa esperança nessa vida não está em podermos formar uma família, não está em podermos ter um cônjuge que nos ama, não está em poder ter filhos saudáveis, não está em ter uma carreira de sucesso, não está em sermos reconhecidos, mas está no fato de que Jesus Cristo ressuscitou. Essa é a nossa esperança viva. E essa esperança viva, essa ressurreição, ela é para uma herança. E aqui, de novo, quem é que recebe herança? Filhos. Filhos. O texto está nos mostrando que através da ressurreição de Jesus, nós fomos adotados por Deus. E que é muito melhor ser filho de Deus do que ter filhos. Isso é muito melhor. Ter filhos é bom? É excelente. Mas é incomparavelmente melhor ser feito filho de Deus através da ressurreição de Jesus do que poder ter filhos nossos naturais. A gente tem uma herança. E a nossa herança não são os nossos filhos. A melhor e maior delas não são os nossos filhos. A maior e melhor das nossas heranças está guardada nos céus para nós, pelo próprio Deus. E essa herança que vem para nós através da ressurreição de Jesus, essa herança nunca vai perecer, ou seja, nunca vai morrer, ela nunca vai macular-se, ela nunca vai ser manchada pelo pecado e ela nunca vai perder o seu valor. Ela é eterna, ela está guardada nos céus para nós, diferentemente dos filhos, que podem vir a morrer tanto no ventre quanto depois. A nossa herança que Cristo conquistou para nós através da morte e ressurreição dele, nada é capaz de tocar, nada é capaz de tirar. E isso precisa ser a nossa esperança viva. Senão nós vamos ser sempre frustrados, colocando nossa esperança em coisas que podem nos ser tiradas, como por exemplo a possibilidade de ter filhos. Ok? Então a nossa ajuda para esses irmãos precisa caminhar nesse sentido. Precisa caminhar nessa trilha de lembrar eles sobre o amor de Deus, de lembrá-los que isso não pode ser o sentido da vida deles, de lembrá-los que eles precisam estabelecer limites, que esse não pode ser o foco da vida deles, que eles precisam investir no relacionamento do casal mais do que no desejo de ter filhos, e colocar a esperança deles no Senhor Jesus Cristo. Alguma pergunta sobre o que nós estudamos aqui hoje, sobre como ajudar essas pessoas que estão lutando com a infertilidade? Uhum. Uhum. Juarez está perguntando o seguinte: o casal, antes de casar, vai fazer exames e descobre que não podem ter filhos. Aí, de novo, aí a pergunta dele é: onde está a esperança deles e tudo mais? A esperança deles tem que estar em Jesus, Juarez, exatamente como em alguém que já está casado descobre. Antes de casar, qualquer um, por qualquer motivo, tem o direito de não querer casar. É a coisa mais sábia do mundo fazer isso, decidir não casar porque eu descobri que meu noivo não pode ter filhos? Eu não acho. Não acho que esse é o caminho. Mas o direito todo mundo tem. Enquanto você não assinou o papel, você tem o direito de escolher não casar. Não acho que é a opção mais sábia e acho que é uma inversão de valores nesse processo. Mas de novo, esse casal ele tem que colocar a esperança dele em Jesus, colocar a esperança dele no Senhor. Deus pode reverter essa situação? Com certeza pode. Se Deus quiser, Ele pode. Existem muitos tratamentos lícitos e possíveis para os casais fazerem para buscar inverter essa situação, reverter essa situação. Mas em última análise eles não podem colocar a esperança deles nisso, porque pode não vir a acontecer. A esperança deles tem que estar em Jesus. Então eles têm que responder a pergunta: estamos dispostos a casar
sabendo que é possível que nós nunca teremos filhos? E na verdade eu acho que todo casal deveria fazer essa pergunta. Porque ninguém sabe, mesmo que você faça o exame, não, nós temos a possibilidade. Bom, muita coisa pode acontecer, pode mudar, e aí? E aí, você vai divorciar porque o teu cônjuge agora não pode mais te dar um filho? Entende? Então essa não deveria ser o parâmetro para tomar a sua decisão.